E para gravar, a hora que começar. Já está gravando, podem começar. Do primeiro trabalho, acho que não chegou ninguém ainda. Então, boa noite a todos, aos alunos, colegas, professor Pietro, que também será um dos avaliadores da noite. Nós, então, temos alguns trabalhos para serem apresentados, ressaltando, então, que cada apresentador terá, então, cada trabalho terá até 10 minutos para apresentação e depois 5 minutos para as arguições, tanto minhas quanto do professor Pietro. E, né, em cima disso, a gente fará, então, a avaliação dos trabalhos. Pela ordem aqui, eu tenho o primeiro trabalho, Narrativas Femininas no Instagram, a estratégia de marketing de conteúdo criada pela Obvious Agency. Monique Bochain e Lúcio Siqueira Amaral Filho. Estão aí? Deixa eu ver aqui se pela lista, pelos presentes na sala. Não, eu olhei já, não estão. Não estão, né? Então já vamos para o próximo. O segundo trabalho é a perseguição, a prática delitiva reiterada configurando o novo ilícito penal. É o acadêmico Diogo de Almeida Ferrari e o professor Eduardo Ritt. Eu acho que os dois estão aí, né? Isso. Então, vocês têm até 10 minutos para falar sobre o trabalho. Tá certo. Eu vou começar a apresentar os slides e já começa a apresentação. Os slides estão transmitindo? Tá aparecendo. Tá certo, então. Então, boa noite a todos. Me chamo Diogo, sou acadêmico do 6º semestre do curso de Direito da Unisc e hoje, orientado pelo professor Eduardo Ritt, eu venho apresentar o trabalho intitulado Perseguição, a prática delitiva reiterada configurando o novo ilícito penal. Como sabido, a recente Lei 14.132 de 2021, que revogou de forma expressa a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, também acabou por inserir o artigo 147-A ao Código Penal e tipificou nele o crime de perseguição, um delito que veio como uma forma de coibir e de penalizar de uma forma bem mais severa quem pratica tal conduta delituosa. Da mesma forma, o legislador foi diligente quando ele acabou inserindo esse dispositivo no Código Penal, já que ele previu que para a configuração poderia ocorrer por qualquer meio. Então, aí depreendeu-se que pode ocorrer o delito de duas formas, tanto de maneira presencial como de maneira remota. Da mesma forma quanto os meios, depreende-se que ele pode ocorrer pelo meio indireto e pessoal, que é quando, um exemplo seria quando o agente segue em via pública, acaba por amedrontar ou restringir a capacidade de locomoção da vítima, e também pelo meio eletrônico, que é quando o delito é perpetrado por meio de redes sociais, internet de uma forma global, e também, como é comumente agora nos últimos tempos, por meio de aplicativos e sites de relacionamento. Uma forma que ficou bem conhecido como, então, o cyberstalking. Dessa forma, em que pese a redação que o legislador deu ao delito, ele acabou por não balizar, de uma forma, mesmo que de uma forma mínima, o número de ocorrências necessárias para que, nos casos concretos, pudesse ocorrer a configuração do delito. Então, o presente trabalho tem como objetivo delimitar, mesmo que de uma forma mais ampla, agora em primeiro momento, o número mínimo de ações necessárias que o agente delituoso pratique para, então, ver a configuração ou não do crime de perseguição nos casos concretos.
Também, quanto ao método e a metodologia, é necessário destacar que como o trabalho tem uma natureza exclusivamente bibliográfica, acabou-se optando pela utilização do método dedutivo, da mesma forma que, quanto à pesquisa, foi utilizada a consulta principalmente bibliográfica, até porque, no presente momento, não tem um posicionamento muito forte da doutrina quanto tema, da mesma forma que se deixou de utilizar a pesquisa jurisprudencial frente à ausência de um atual posicionamento dos tribunais, por se tratar de um delito relativamente recente, já que foi inserido no final de março, início de abril, em nossa legislação. Partindo disso, então, em análises iniciais, conseguiu-se constatar que o delito de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, ele se trata de um delito com tipo penal aberto, já que está ausente um parâmetro base quanto ao número de ações necessárias para a configuração ou não do crime. Da mesma forma, se percebe pela leitura do artigo que há necessidade de que a ação ocorra somada a algum dos demais requisitos previstos no Código Penal, no artigo também 147 caput, e que eles podem ocorrer de forma cumulativa ou não. Um dos primeiros requisitos, então, é quando o agente ameaça a integridade da vítima, e aqui o legislador foi preocupado quando ele pegou e já trouxe que essa ameaça pode ser na integridade física ou até mesmo psicológica. Um segundo requisito, que pode ocorrer de forma conjunta ou isolado, é quando o agente acaba por restringir a capacidade de locomoção da vítima. E um terceiro requisito é quando o agente invade ou perturba a esfera de privacidade ou liberdade da vítima. Aqui se percebe, então, que o legislador acabou por incorporar o que já era previsto na contravenção de perturbação da tranquilidade, quando ele inseriu o artigo 147-A ao Código Penal. Assim, em resultado inicial, verificou-se que a nossa legislação, na verdade, ela foi baseada e importada da legislação já adotada pelos estados norte-americanos. Aqui no presente trabalho, então, foi tomado por base a legislação adotada especificamente pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde no parágrafo 646.9, a linha F, o legislador definiu que para ocorrer o delito de perseguição tem que se levar em consideração o curso da conduta, que lá no delito de stalking eles consideram curso de conduta a prática de duas ou mais ações, desde que presente o ânimo de continuidade e reiteração delitiva e que acabe sendo praticados sempre em face de uma mesma vítima a partir de algum dos verbos nucleares presentes no tipo penal. Assim, ocorrendo esses três requisitos de forma conjunta, acabaria por configurar lá na Califórnia o delito de stalking. Como um segundo resultado, então, verificou-se também que o legislador brasileiro foi omisso, porque ele não previu também um lapso temporal entre as condutas para que ocorresse ou não a configuração do delito de perseguição. Mas levando principalmente em conta o que já é elencado na legislação norte-americana, principalmente no estado da Califórnia, que foi a que deu base a este trabalho, em respeito ao princípio da razoabilidade e na esperada sempre mudança de postura pessoal, entende-se que, se tratando de algum evento esporádico ou até mesmo desconexo, não teria como falar na prática do crime de perseguição, porque estaria ausente o ânimo de continuidade delitiva e a prática reiterada, que é um dos requisitos materiais mais necessários para a configuração. De toda sorte, se a gente estivesse falando, então, de eventos isolados, poderíamos estar falando do crime de ameaça, que já é previsto no nosso ordenamento, ou até mesmo a contravenção de perturbação da tranquilidade, que era prevista e acabou sendo revogada de forma expressa quando inserido o crime de perseguição no nosso ordenamento jurídico. Também é válido ressaltar que a tipificação do crime de perseguição aqui no Brasil surgiu de uma necessidade de tentar coibir, mesmo que de forma mínima, a ocorrência de outros delitos de forma que ocorressem outros delitos de forma continuada,
como é o caso ainda da ameaça, e era o caso da perturbação da tranquilidade, que acabava, então, quando o agente condenado levar para um concurso material de crimes e impondo uma pena bem mais branda, bem mais leve ao agente delitoso. Dessa forma, então, principalmente referente à ausência de parâmetro legal, já que a lei foi omissa neste ponto, e como um delito relativamente recente que não ensejou posicionamento concreto dos tribunais em relação ao tema, levando ainda por fim em consideração a legislação adotada pelos estados norte-americanos, já que basearam a nossa, foi possível concluir que a prática de duas ou mais ações se perpetradas em face de uma mesma vítima, estando presente o ânimo de reiteração na conduta delitiva e o ânimo de continuidade, restaria, então, por configurar o crime de perseguição previsto no nosso artigo 147-A do Código Penal. Muito obrigado. Certo, obrigado, Diogo, parabéns pela apresentação. Eu vou iniciar, então, rapidinho. Esse stalking é um crime moderno, um crime contemporâneo, né? Isso. Eu sei que na minha aula de italiano, esses dias a gente deu um texto sobre também essa questão na Itália, que também é um fenômeno recente, essa normatização, né? E lá, se eu não me engano, dava 8 mil euros de multa e mais de 1 até 2 anos de prisão pelo fato do crime de stalking. E a minha pergunta, Diogo, né, eu sei que é um crime recente, né, uma tipificação criminal recente, enfim, mas, de repente, você, junto com o professor Eduardo, já puderam, daqui a pouco, vivenciar alguma coisa nesse sentido, que é considerado também aquele hater, aquele perseguidor, aquele stalking nas redes sociais, se esse tipo penal também se enquadra para isto. Né? Ou se é uma mescla, né? Porque, vou dar esse exemplo da Itália, que eu vi, o sujeito ia lá no trabalho da menina, a menina trabalhava num restaurante, então ele ia lá importunar, ficava esperando ela depois do trabalho, enfim, né? Mas também tem essa questão, né, do stalking na rede social. Né? Isso. Com o trabalho foi possível concluir que sim, até porque o legislador já previu que ele poderia ocorrer por qualquer meio, então, estando assegurado também aí a ocorrência por meios eletrônicos, que seria o caso das redes sociais. Certo. Professor Pietro? Então, parabéns pelo trabalho. Eu queria só uma perguntinha assim dos dobramentos desse trabalho, na graduação, e qual é os próximos passos? Olha, acredito que os próximos passos seja aplicar um pouco mais, esperar um posicionamento mais firme dos tribunais quanto ao tema e, quem sabe, partir para um artigo. Beleza, obrigado. Obrigado, eu. Certo. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, professor Eduardo Ritt, que também está acompanhando aqui. Novamente, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, eu quem agradeço. Vamos ao próximo trabalho, que, segundo a relação aqui, é a justiça restaurativa e suas práticas como meio democrático de implementar a cultura do diálogo e reforçar o aspecto humanista e solidário de pacificar os conflitos nas relações de gênero. Eu tenho aqui como participantes Milena Franciele Santos e a professora Marlene Moraes da Costa. Bom, primeiramente, então, boa noite a todos. Eu vou compartilhar os slides, então. Vocês conseguem ver meus slides? Compartilhe. Estamos vendo, só você pode colocar ele em tamanho maior que aí. Em tela cheia, modo de apresentação. Tela cheia. Agora sim? Não. Não. Acho que é um F5 ali que ele... É que para ela já deve estar em tela cheia, né? Para mim está em tela cheia. Então, a sugestão é tira da tela cheia
aí para de apresentar e bota para apresentar, e depois que já tá, aí bota em tela cheia de novo. Tá. Vamos ver se... Isso, aí tira da tela cheia, bota e agora... E agora bota tela cheia. Para mim tá em tela cheia. Não deu não. certo? Não, acho que você tem que ir ali apresentação de slides e colocar apresentar em uma janela, que eu acho que aí vai... Não tá mais aparecendo os slides quando eu coloco para apresentar. É isso, porque tá em tela cheia, tem que tirar da tela cheia. Não, mas não tá mais em tela cheia para mim. Milena, tem que apresentar a tela inteira, senão os slides não passam, ele fica travando mesmo. É que não tá aparecendo para mim quando eu coloco em apresentar a tela inteira. É que tem que Os selecionar, slides, sabe? quando abrir a barra lá em cima, tu clica no quadrado que ele seleciona e libera. Agora sim? Agora sim. Então tá bem. Deu. Agora deu certo. O meu trabalho, ele aborda a justiça restaurativa nos casos de violência de gênero. Então, apesar dos avanços legislativos dos últimos anos, e aqui se destacam a Lei Maria da Penha, de 2006, e a Lei do Feminicídio, de 2015, os casos de violência contra a mulher ainda são bastante expressivos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mundialmente, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Vocês continuam me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Bom, diante disso, então, observa-se que somente a justiça retributiva, da forma que ela está organizada, não é mais suficiente e eficiente para conter esses casos de violência contra a mulher. Dessa forma, busca-se métodos alternativos que possam mostrar melhores resultados. E diante disso, a gente questionou nessa pesquisa se é possível utilizar a justiça restaurativa e suas práticas como meio democrático de implementar a cultura do diálogo e reforçar o aspecto humanista e solidário de pacificar os conflitos nos casos de violência de gênero que vitimiza mulheres. Como objetivos, então, teve-se efetuar levantamento de dados sobre os atuais índices de violência contra a mulher no Brasil, verificar quais são as normativas que disciplinam a aplicação de práticas restaurativas no Brasil e averiguar se existem no país projetos que já fazem uso de práticas restaurativas em situações envolvendo violência de gênero. Como método de pesquisa, então, se utilizou o dedutivo e como técnicas de pesquisa, utilizou-se a bibliográfica e a documental, com consulta à legislação, relatórios, livros e artigos científicos. Bom, mas então o que é a justiça restaurativa, também conhecida como JR? A justiça restaurativa, ela é composta por práticas restaurativas e se caracteriza como uma forma alternativa de solução de conflitos estabelecida sobre alguns princípios, entre os quais estão a reparação dos danos, a atenção às necessidades da vítima e o empoderamento. Então, diferente do que acontece no processo tradicional, em que ao chegar no judiciário o processo é igualado a tantos outros e não se verifica quais são as particularidades e as reais necessidades da vítima e do ofensor, na justiça restaurativa as partes têm uma maior participação na resolução do conflito. A vítima tem a oportunidade de expressar as suas angústias, quais são as suas necessidades, de que forma ela gostaria que esse dano fosse reparado. Diante disso, então, a gente concluiu no trabalho que a justiça restaurativa pode, sim, ser utilizada de maneira positiva nos conflitos envolvendo a violência de gênero, pois a sua sistemática possibilita a maior participação dos envolvidos, viabilizando que a mulher vítima de violência seja ouvida, demonstrando suas reais necessidades, como eu já havia falado.
Bom, além disso, a Resolução 225 do CNJ, que desde 2016 é a normativa que regulamenta a aplicação da justiça restaurativa no Brasil, estabelece em seu artigo 24 que a Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá adotar, quando cabível, procedimentos restaurativos. Então, a gente observa que na própria normativa há essa possibilidade, essa abertura para a utilização da justiça restaurativa nos casos que envolvem violência contra a mulher. Além disso, ao contrário do que muito se discute e se dissemina, a utilização da JR não ocasiona na impunidade do agressor, na banalização da violência, mas sim na sua recuperação e reeducação, para fazê-lo entender que seu comportamento é errado, sua atitude feriu a dignidade de outra pessoa e ele precisa mudar o seu comportamento. Então, a justiça restaurativa, ela trabalha também na prevenção para que a violência não ocorra ou não volte a ocorrer. Além disso, constatou-se que já existem no Brasil projetos que fazem uso da JR nos casos envolvendo violência contra a mulher. Aqui eu trouxe um exemplo, além dele eu quero citar também o Tribunal de Justiça de Ponta Grossa, no Paraná, que já faz uso da JR nos casos envolvendo violência contra a mulher, e também aqui no nosso estado, o primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma unidade de referência em justiça restaurativa dentro do programa JR 21, ou Justiça para o Século XXI. Esse programa ele foi criado lá em 2007, e primeiramente ele visava atender jovens infratores e também trabalhar a violência dentro das escolas, utilizando a JR como forma de prevenção. Hoje, ele já tem outras vertentes, já atua em outras áreas, e a violência contra a mulher é uma delas. Então, a juíza responsável por esse juizado esclareceu que o procedimento, a avaliação de quais casos podem passar pelo procedimento restaurativo são bastante rígido, e é feito por uma equipe especializada. Então, ela até mesmo refere que dos 7.000 casos que passaram pelo juizado de 2011 a 2016, apenas 45 foram encaminhados para o procedimento restaurativo. E ela ainda refere que desses 45, não houve reincidência da violência em nenhum deles. Então, isso comprova que sim, o procedimento restaurativo ele pode ser muito eficiente quando feito de forma adequada por uma equipe especializada. E é claro que nem todos os casos vão poder passar por esse procedimento. Em alguns casos mais graves, entende-se que tem que haver um cuidado maior para que não haja revitimização da mulher que já sofreu a violência, mas quando feito de forma adequada, o procedimento pode ser muito importante, inclusive para atuar na prevenção. Aqui eu trouxe algumas referências principais, então, do trabalho, e seria isso. Agradeço a atenção de todos. Novamente, também parabéns, Milena, pela apresentação. Obrigada, professor. A pergunta que eu tinha pensado durante a sua apresentação, você me respondeu agora no final, né, que eu ia perguntar aonde tinha aplicabilidade prática aqui no Rio Grande do Sul, se a gente tinha um exemplo, né, até porque essa questão da violência de gênero era algo que já deveria estar superado na nossa sociedade, mas infelizmente a realidade nos mostra que é um tipo de violência muito presente. Sim, os dados são bem preocupantes. Isso, né? E que me chamou a atenção ali, né, desse exemplo que você deu do juizado de Porto Alegre, onde 7.000 casos, só 45 puderam ir para a justiça restaurativa. Poxa, e todos esses outros, né, são casos... talvez você pudesse nos ajudar a esclarecer, né, quais são os motivos por que esses outros não puderam, porque são casos muito mais complexos, não há essa possibilidade de restaurar essa situação. Vocês chegaram a se aprofundar nesse estudo, né? Nas questões de violência mais grave, que são situações mais delicadas, ainda se tem uma certa resistência de aplicar a JR. Talvez isso, com o tempo, vai ser superado com procedimentos mais adequados, mas hoje se tem uma preocupação se essa vítima não vai ser exposta 2 vezes, né? Se ela ficar frente ao agressor, porque no procedimento restaurativo se tem essa oportunidade de conversar com o agressor, de reparar os danos, né? Então... talvez esse seja o cuidado para que essa vítima não sofra novamente.
E talvez não estejam cometendo o mesmo erro que talvez que o Código de Processo Civil cometeu, ao obrigar todos a irem para a mediação, quando nem todos os casos servem para a mediação, Sim, né, são apropriados. A mesma coisa a justiça restaurativa. Né? Verdade. Tem que sempre ter um cuidado, né? Professor Pietro. Não, também ela respondeu ali, que eu ia perguntar de um caso prático, e também, aí, respondendo a tua pergunta, ela respondeu que eu ia perguntar justamente isso, a questão de se é uma cultura do diálogo, o diálogo pressupõe que as partes envolvidas estejam presentes, e como Sim. a gente sabe que tem vários casos que são bem complicados, né? Então, Não é possível ainda, né? Só essa parte ali da cultura do diálogo que eu tinha ficado um pouco de dúvida de como aplicar, mas e talvez seja isso que justifique essa quantidade de casos tão grande que não consiga se usar, né? Verdade. Beleza. Certo, então. Obrigado, Milena. Parabéns novamente. E Muito voto que obrigada. continue com o seu trabalho, aprofunde ele, né, e daqui a pouco, né, logo ali na frente, estará formada e, de repente, até trabalhando com justiça restaurativa. Né? Quem sabe, né? Obrigada, professor. Certo. Boa noite. Parabéns. Obrigada. Próximo trabalho, análise dos aspectos históricos e atuais da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. Letícia Ren e professora Caroline Fockenrich. Boa noite, eu vou começar a apresentar meus slides. A professora Caroline Rich não vai conseguir se fazer presente aqui, porque ela está em outra sala. Também. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Ainda não. Acho que agora vai começar. Só não está em tela cheia. Tá. Agora sim? Agora sim. Tá. Então, oficialmente, boa noite a todos. Eu me chamo Letícia Rena, eu sou bolsista, então, do projeto de pesquisa da professora Caroline Rich. E estou no 10º semestre do curso de Direito. Bom, o meu resumo, então, é titulado como Análise dos aspectos históricos e atuais da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. A temática, então, do resumo é analisar e abordar, então, os aspectos históricos e atuais relacionados, então, à violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, através do projeto de pesquisa Políticas Públicas à Proteção e ao Acolhimento da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. As justificativas, então, para a escrita desse resumo é que a violência doméstica familiar praticada contra a mulher, ela está presente na sociedade desde os primórdios, há muitos anos, e ela é considerada, então, uma realidade mundial. Além disso, diariamente são os inúmeros os casos de ocorrências policiais registradas de agressões contra mulheres, e grande parte delas acabam ocasionando a morte da vítima. Ainda, a violência praticada contra a mulher, ela não deve ser enfrentada como um problema de ordem privada, a ser resolvido entre quatro paredes entre o casal, mas sim como um problema público, pois estão sendo desrespeitados direitos humanos fundamentais da mulher agredida, em razão da violação da integridade física e psicológica dela, tendo reflexos, então, na saúde pública. Os objetivos do resumo são analisar, então, a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher como uma afronta aos direitos e garantias conferidos a ela na Constituição Federal, então, mais precisamente no artigo 5º, inciso 1º, em que é garantido, então, a igualdade de gênero entre homens e mulheres, e também a incumbência do Estado em garantir assistência familiar de forma individualizada para cada integrante da família, e também criar mecanismos para coibir com a prática da violência. Ainda analisar os históricos da violência, atrelados, então, à formação de uma cultura patriarcal e machista, tendo a concepção, então, da mulher como sendo submissa aos desejos e vontades do homem, criando-se, então,
manifestando, então, um poder de posse que o homem exerce sobre a mulher. E ainda abordar algumas evoluções legislativas com relação à proteção da mulher agredida, especialmente a Lei Maria da Penha, então, que foi criada com base na Constituição, em consonância com a Constituição Federal, e também a tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e também a qualificadora do feminicídio. Foi utilizado o método hipotético dedutivo, que se resume na construção de hipóteses que devem ser testadas, e a técnica de pesquisa foi a documentação indireta, consultando a bibliografia, tanto em fontes primárias quanto secundárias. Muito embora a pesquisa ainda esteja em andamento, foi possível verificar que, apesar da equiparação da igualdade de gêneros prevista na Constituição Federal e evolução legislativa em busca da prevenção e proteção da mulher, a violência no âmbito familiar e doméstico praticado contra a mulher ainda se faz muito presente, especialmente após a pandemia proveniente do coronavírus, em que trago alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que 17 milhões de mulheres, ou seja, 24,4%, relataram ter sofrido agressões tanto físicas, psicológicas quanto sexuais no ano de 2020. Ainda 1 a cada 4 mulheres foram agredidas no primeiro ano da pandemia, e no Rio Grande do Sul, também no primeiro trimestre do ano de 2020, foram registrados 26 casos de feminicídio, um aumento de 75% em comparação com o ano de 2019. Além disso, esse número cresceu tanto em razão das regras impostas pela pandemia, do isolamento social, mas também pela ideia enraizada na nossa sociedade de superioridade masculina, o que acaba interferindo nas relações entre homens e mulheres. Então, em primeiro momento, ainda que essa evolução da concepção da mulher seja lenta, ela avança diariamente, seja através de medidas de prevenção, combate e punição, alterações legislativas, como, por exemplo, o delito de stalking, a tipificação do crime de violência psicológica, que essas situações acabam dando visibilidade para o tema e a discussão pertinente que ele necessita. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Certo. Obrigado, Letícia. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Professor Pietro, quer começar com... Parabéns, pode ser. Parabéns. Eu fiquei só um pouquinho na dúvida. Foram criadas hipóteses para depois serem testadas com análise dos documentos? Sim, a criação de políticas públicas pelo Estado em razão da incumbência dele de criar mecanismos para coibir, né? E também a analisar de forma detalhada todas as evoluções legislativas que tiveram recentemente, para que se busque cada vez mais proteger, então, a mulher agredida, em razão do grande número, o número alarmante que tem de violências domésticas registradas diariamente, também do crime de feminicídio. Tá, não, é que quando fala em hipótese, eu pensei que poderiam ter sido criadas algumas afirmativas e, através das análises de documentos, ia corroborar o que vocês propuseram ou, né, não encontrar. Né? Sim, que seria sempre partir do pressuposto de que grande parte disso gira em torno da concepção da mulher como ser submisso, e da formação da sociedade patriarcal, que ainda está muito presente, enraizado na nossa cultura, né? Então, tudo isso acaba influenciando. Claro que tem fatores externos, mas sempre partindo do pressuposto de que a mulher é submetida aos desejos e às vontades do homem, né? Até hoje. Obrigado, parabéns. Obrigada. Letícia, vocês observaram alguma movimentação do poder público, do Estado, em algum sentido de criação de uma política pública? Porque agora com a pandemia, como você bem apontou ali, né, houve um significativo aumento na violência doméstica contra as mulheres. Né? Há alguma política pública pensada pelo Estado? Foi que muitos
muitos casos, assim, como teve o isolamento social e tudo mais, a mulher, ela não podia ir até a delegacia, né? Então, aumentou muito o número de ligações que foram efetuadas para as delegacias especializadas à proteção à mulher, né? Então, nesse sentido, foi implementado cada vez mais a ligação entre a mulher agredida e o pessoal da delegacia, e também as questões do pedido de ajuda, que pode ir na farmácia e em órgãos públicos fazer sinais. Isso seria algumas políticas públicas adotadas até o momento, né? Mas acredito que ainda vai ter, eles vão apresentar muitas outras ainda, né? Sim, tem alguns bares também que estão adotando, você pede um determinado drink e a senha para... Uhum. Tá bem, então. Parabéns, Letícia, pelo seu trabalho, parabéns também para a professora Caroline, né, pela orientação. Tá? Obrigado. Tá bom, obrigada. Vamos ao trabalho seguinte já, que é categorizando o ativismo judicial ante aos olhares do Supremo Tribunal Federal, do acadêmico Matheus Henrique Schenher e da professora Mônia Clarissa Hennig Leal. Matheus está aí, né? Uhum. Boa noite, estou aqui. Tudo certo com a apresentação? Tudo certo, pode começar, Matheus. Certo, boa noite, professores Castro, Pietro, também demais presentes. Eu me chamo Matheus Henrique Schenher, sou acadêmico em Direito na Unis, do 8º período, e também bolsista do programa PUIC de Iniciação Científica. Tenho o prazer hoje de apresentar o trabalho titulado Categorizando o Ativismo Judicial ante os Horários do STF, que é fruto da minha bolsa de Iniciação Científica, que eu desenvolvo na Unisc em conjunto com a minha orientadora, a professora Mônia Clarissa Hennig Leal, no âmbito do projeto de pesquisa Jurisdição Constitucional Aberto, que é coordenado pela professora Mônia. Então, primeiramente, eu faço um apanhado do contexto que envolve a temática aqui trabalhada, de forma bastante sintetizada, para eu também poder comentar sobre os objetivos do trabalho e, consecutivamente, o problema de pesquisa. Nesse sentido, o meu norte encontra-se nessa proeminência inédita de atuação do STF, que começou a ser percebida em grande medida em razão da Constituição Federal de 1988 e da abertura da jurisdição constitucional, gerando novas definições interpretativas com o ideal da Constituição aberta, que seria uma ideia de visualizar a interpretação constitucional de maneira democrática e não cerrada, percebendo a atuação do STF no contexto da jurisprudência de valores. Então, esse modo de interpretação constitucional aberto significa, portanto, maior discricionariedade ao julgador, o que, por sua vez, deságua em novas interpretações possíveis de serem constituídas no âmbito da atuação jurisdicional, e aqui também entra, então, um chamado papel criativo dos tribunais. Dessa forma, essa conjuntura toda traz a relevância de estudar de forma qualificada os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, objetiva-se com a pesquisa mapear, sistematizar e analisar decisões do STF a partir de 2015 que invocam a questão do ativismo judicial no ensejo de conseguir identificar como os ministros da Corte manifestam-se em relação ao tema em seus votos. E por que esse marco temporal de 2015? Justamente em razão de que buscamos com o projeto oferir o posicionamento atual do STF quanto ao ativismo, posicionamento este que sofre naturalmente mudanças ao longo do tempo, especialmente em virtude da troca de seus ministros. E ao final disso, passa-se então a buscar possíveis categorizações dos aspectos pelos quais o ativismo está relacionado. Um dos meus objetivos específicos também é conseguir, através da pesquisa e dos resultados, visualizar a posição que o próprio Supremo entende ocupar na estrutura democrática e harmônica da divisão dos poderes no Brasil. Diante dessa conjuntura, busca-se investigar o seguinte: como o Supremo Tribunal Federal posiciona-se perante a questão do ativismo judicial, tomando-se por referência o recorte temporal de decisões a partir de 2015.
Este, portanto, é o problema de pesquisa. Quanto à metodologia do trabalho, utilizou-se a abordagem qualitativa e o procedimento bibliográfico, a partir de documentação direta e indireta, posto que se buscou descrever, explicar, conceituar, sistematizar e interpretar a questão do ativismo judicial. Dessa forma, feita essa sistematização das decisões, em seguida eu vou explicar como ocorreu, passou-se o exame, então, dos julgados, com base no método descritivo, e já quanto à leitura e interpretação de obras doutrinárias, artigos, papers sobre o tema, fez uso do método dedutivo. A sistematização das decisões ocorreu por meio de mapeamento dos julgados no site do STF, sendo depois categorizados eles em 3 grupos gerais que envolvem a questão do ativismo. Interpretação hermenêutica adotada pelos ministros, relação de competências institucionais entre os poderes de Estado e efetivação de direitos fundamentais. Esses 3 grupos foram, assim, propostos porque englobam decisões que utilizam uma linha argumentativa que, em última análise, desagam num desfecho convergente. Partindo para os resultados parciais que já foram colhidos pela pesquisa, identificaram-se uma série de julgados com base nas categorias estabelecidas. Eu não vou tecer análises individuais de todas as decisões, inclusive aqui a gente trouxe algumas mais relevantes, em virtude do tempo, mas vou então comentar somente algumas de cada grupo. Nesse grupo da interpretação hermenêutica, eu destaco a ADO2 de 2020, onde se discutiu uma possível omissão do Poder Público Federal em implementar de forma efetiva a Defensoria Pública da União. O relator foi o ministro Luiz Fux, que votou pela improcedência da ação, entendendo ser caso de autocontenção judicial, já que havia um investimento gradual de recursos em favor da DPU e, portanto, estava ausente a omissão inconstitucional. Só que, além disso, um dos pontos centrais do voto foi a questão do consequencialismo, isto é, que consequências jurídicas e extrajurídicas seriam causadas pela decisão se a Corte entendesse pela omissão inconstitucional e, por isso, exigisse do Poder Público Federal maiores investimentos num órgão público específico. Então, notem que é uma hermenêutica ainda inovadora, mas que foi fundamental para esse resultado da decisão, né, do judicial self-restraint, né, o autocontenção judicial. Quanto ao grupo da relação entre os poderes, eu ressalto a ADI 4650, onde a Corte julgou ser inconstitucional a doação de campanhas políticas por parte de pessoas jurídicas. Foi ajuizada a ADI pelo Conselho Federal da OAB, a relatoria também foi do ministro Luiz Fux, e o STF julgou favoravelmente a ADI, de forma parcial, alicerçado no entendimento de que, mesmo o Poder Legislativo sendo legitimado para reformar a disciplina do financiamento de campanhas, haveria a possibilidade de intervenção do STF, pois aquele sistema de financiamento anterior afetava, aspas, a rigidez do sistema democrático. Crítico da decisão, o ministro Gilmar Mendes votou pela sua improcedência, chegando a dizer que seria um golpe no processo democrático eleitoral, pois aconteceria a revelia do Congresso, que teria incumbência de analisar a temática na interpretação dele. Inclusive, disse que se o Supremo seguisse tal linha, em breve, a Corte poderia entender legítima anulação, por exemplo, do 7-1, que a seleção brasileira levou da Alemanha na Copa de 2014. Então, portanto, nota-se aqui as dissonâncias expressivas de entendimento. Quanto ao grupo Direitos Fundamentais, comentarei da ADO 26 do Distrito Federal, julgado em conjunto com o mandado de injunção 4733, de relatoria do ministro Celso de Mello. A decisão julgou inconstitucional a omissão do Congresso em editar a legislação protetiva em favor dos homossexuais e transgêneros, enquadrando a discriminação nesse contexto, por analogia ao crime de racismo social, até que sobrevenha a lei regulamentar específica. Então, em suma, a Corte enfatizou que, apesar de ser do Legislativo a competência para regulamentar a matéria, isso não significaria que se possa admitir a mora inconstitucional, e pelo fato de a Constituição proteger os direitos fundamentais das minorias, era necessário que se tomasse alguma medida para estancar essa problemática.
com base nas decisões. E nos grupos categorizados, verificou que o STF tende a ter uma postura proativa quando se trata do terceiro grupo, a efetivação de direitos fundamentais. Em contrapartida, quando se trata das outras categorias, o tribunal demonstrou uma posição inclinada à autocontenção. Primeiro grupo, interpretação ou hermenêutica, em virtude de questões relacionadas ao consequencialismo jurídico e também a abertura da Constituição, da abertura da jurisdição constitucional a questões metajurídicas, percebido, então, com maior ênfase após a reforma na LINDB em 2018. E o segundo grupo, relação dos poderes, em razão da busca pela harmonia e independência entre os poderes de Estado. Por fim, agradeço, então, a oportunidade de apresentar o trabalho, também a audiência de todos. Muito obrigado. Então, Matheus, parabéns pela apresentação, também demonstrando muito domínio pela temática, né? E o assunto do ativismo judicial é um assunto bastante palpitante no mundo jurídico. Tá? Eu não concordo muito com a questão do ativismo e a postura do STF. Isso não quer dizer que, de modo algum, desmerece o teu trabalho. Pelo contrário. Né? O debate é que favorece o crescimento de todos nós, inclusive do teu trabalho também. Eu só queria fazer algumas considerações, Matheus, para você pensar. Né? Quando você coloca lá, né, que a possibilidade, então, do Supremo Tribunal Federal criar decisões, né, decisões mais criativas, né, e chega a alguns termos, você não usou aqui, mas já circula aí alguns termos no sentido de uma jurisprudência criativa, né, e que dá mais espaço de discricionariedade para o Supremo Tribunal Federal. Mas será que esse espaço de discricionariedade também não seria um espaço de arbitrariedade? Será que o Supremo Tribunal Federal, em algumas vezes, não estaria invadindo a esfera de competência ou do Legislativo ou do Executivo? Né? Então, pode responder ou fica para te pensar, tá, Matheus? E uma sugestão de leitura para contrapor um pouquinho a essa postura do STF, Ronald Dworkin, O Império do Direito, onde ele trata as categorias especialmente da integridade e coerência. E me parece que entram em choque com a questão do ativismo proporcionado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Mas isso é para a gente pensar, né? Para a gente poder evoluir no debate. Se eu pudesse até contribuir. Não, de fato, professor, o objetivo principal da pesquisa é conseguir auferir do STF em si, dos seus ministros, o que eles pensam a respeito do ativismo, e se nota uma discrepância, às vezes, em alguns entendimentos. Tanto é que naquela decisão ali da questão do financiamento eleitoral, Gilmar Mendes, ele chegou a dizer que seria uma decisão ativista. E é difícil você ver a corte usar esse termo ativismo, né? Eles geralmente usam outras expressões. Mas, de fato, hoje há uma crítica muito forte, que é em questão da juristocracia, muito forte na doutrina do Hirschl, que ele fala sobre isso, e aqui no Brasil também da supremocracia, né? Seria essa ideia de aglutinar no STF diversas funções, né, de órgão de cúpula, de órgão de tribunal constitucional, de foro especializado, e, de fato, a doutrina do Dworkin vem como forma de pacificar um pouco esses extremos e dizer que há uma integridade entre o direito. E na nossa fundamentação teórica até do trabalho, apesar de ele ser mais inclinado a analisar, de fato, a jurisprudência, na fundamentação teórica a gente traz o trabalho de Dworkin, também essas outras críticas que se faz. Parabéns, Matheus. Olha, é difícil encontrar um aluno de graduação com o domínio teórico que você apresentou agora. Muitos parabéns. Obrigado. Professor Pietro. Parabéns pelo trabalho também. Eu não ser da área, Está numa enrascada hoje, hein, Então, mas assim, né, pelo perfil, pelo tema, pelo que o professor Cássio falou, né, quais são os próximos passos? Tem uma ideia de continuidade, talvez
os próximos trabalhos? Qual é o próximo passo do trabalho? Os próximos passos, ela é uma pesquisa em andamento. Esses resultados que a gente trouxe já são resultados parciais, então a gente constantemente busca na jurisprudência do STF decisões. Agora, na pandemia, teve uma série delas, né? Então, eu estou sempre catalogando elas e tentando aglutinar e disso extrair outros trabalhos, né? No âmbito principal aqui da Bolsa ao longo do prazo, ratificar aqueles entendimentos que a gente já tem e também extrair também outros trabalhos, a gente submete para diversos eventos para conseguir estar sempre dialogando e debatendo essa temática. Então, eu diria que seria isso, dar continuidade, ratificar ou não os resultados e disso extrair outros trabalhos, artigos, pesquisas, capítulos de livros, etc. Beleza, parabéns. E seguir na pós-graduação depois, né, Matheus? Isso, com certeza. Você ia falar, o mestrado. Né? Certo, então. Obrigado, Matheus. Novamente, parabéns pelo excelente trabalho. Né? Continue os teus estudos dessa forma. Vamos para o próximo trabalho. Da violência de gênero à violência doméstica. A síndrome da mulher espancada como legítima defesa pré-ordenada nos tribunais de justiça norte-americanos e brasileiros. Aluna Tainá Caroline da Rosa Ren e professora Caroline Fockenried. Tainá está aí? Acho que a Tainá não está presente, né? Então vamos para o trabalho seguinte. Projeto de extensão, enfrentamento da violência doméstica e familiar, direitos e garantias da mulher agredida. Josiane Medler de Oliveira e professora Caroline Fockenried. Josiane está aí, né? Boa noite. Por favor, Josiane, a palavra está contigo. Obrigada, boa noite. Eu vou colocar aqui os slides. Sim, fica à vontade. Só um minutinho que eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo compartilhar aqui o slide, não sei. Josiane. Oi. Eu ia dizer ali do lado da mãozinha tem uma flechinha, aí ali tu Uhum. coloca apresentar, tu já tá com a apresentação aberta? Eu estou com ela fechada. Eu deixo aberta. Isso, Tá. deixa ela aberta. Certo. E aí ali tu vai em opção, né, uma janela, acho que é o Uma mais janela. fácil, isso. Certo. Ah, E aí tu vai escolher ela, certo. Muito obrigada. de nada, É a primeira vez que eu abro slides no Google Meet. bem tranquilo. Agora, Tá carregando, aí só coloca em modo apresentação para ficar a tela cheia. eu coloquei tela cheia. Tá aparecendo? Ela ainda tá minimizado os slides na lateral. Uhum. É aqui, apresentação de slides. Deixa eu ver. Foi ou não? Não, ainda não. Tenta em cima lá onde diz apresentação de slides.
Eu tenho aqui embaixo, onde aparece a apresentação de slides. Isso, mas tenta pelo comando lá de cima, às vezes, enfim. Certo. Não, do lado ali onde tu tem página inicial, daí vai design, aí tem apresentação de slide. Mais pro lado um pouquinho. Aqui. Aí, Certo. Aí bota ali do começo, vê se não vai. Foi? Não tá carregando. Ela pode apresentar sim, professores? Por mim, não tem problema. Eu consigo enxergar também. Tá, então deixa assim mesmo e vai só baixando daí para os próximos. Certo. Meu nome é Josiane, eu sou estudante de Direito da Unisc aqui do campus de Montenegro. Sou bolsista do projeto de extensão sob a orientação da professora Caroline Falkenried e estou trabalhando no projeto de extensão e enfrentamento da violência doméstica e familiar, direitos e garantias legais da mulher agredida. O projeto visa atender aos direitos humanos e fundamentais da vítima de violência doméstica. A atividade consiste em atender as mulheres vítimas de violência doméstica, buscando auxiliar e orientar quanto aos seus direitos previstos na Constituição e na Lei Maria da Penha. Para isso está sendo feito o atendimento realizado pelo Tele Maria da Penha, o qual é efetuado nas dependências da Unisc de Montenegro, através de ligações telefônicas. Tais atendimentos e acompanhamentos servem não apenas para reflexos penais, mas principalmente para o direito de família, sendo que na maioria dos casos toda a unidade familiar sofre com este perverso ciclo violento. Diante dessa triste realidade do avanço da violência, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência no lar passaram de 42% em 2019 para 48,8% em 2020 e 2021. Constatou-se quase a metade dos registros em comparação ao período anterior às medidas de restrição sanitárias em decorrência da pandemia, sendo os crimes de mais comuns a ameaça e a lesão corporal. A maioria são mulheres advindas de classes econômicas de renda média baixa, com pouca instrução e de famílias desajustadas, depende financeiramente dos maridos, companheiros, que geralmente apresentam problemas com álcool ou drogadição. Regulam entre faixa etária de 15 até 50 anos. Vivenciaram violência doméstica desde a infância e a maioria dessas mulheres teve gravidez precoce, antes dos 21 anos. Identificou-se por meio desse trabalho a importância da universidade junto à comunidade em garantir os direitos dessas mulheres, bem como a boa formação dos bolsistas para prestar o atendimento de forma legítima. Portanto, quanto mais agentes multiplicadores se mobilizarem para fazer algo, será possível promover uma sociedade que reflita sobre os papéis estabelecidos para mulheres e homens, sobre a desigualdade de gênero, os direitos humanos e a violência doméstica. Ante exposto, conclui-se necessária a realização de um atendimento à vítima de forma mais humanitária, assim como um acompanhamento claro e objetivo, tendo em vista que, em muitas situações, as informações repassadas a essas nem sempre se dão de tal forma, o que dificulta ainda mais a compreensão de seus direitos, fazendo com que deixem de procurar os seus direitos e garantias jurídicas constitucionais, evitando assim que o ciclo retorne a ocorrer. Seria isso. Certo, então, se quiser parar de compartilhar, Josiane, pode... Certo. Então, parabéns pela tua apresentação. Fico feliz que a gente tenha uma acadêmica de Montenegro participando. Né? Esse espírito, os campi têm que estar integrados, né? Uma universidade só. Né? Que bom que temos uma representante de Montenegro participando aqui. Obrigada.
A minha pergunta, Josiane, Sim. é no sentido, como é que a comunidade de Montenegro recebeu esse projeto da universidade? Como é que foi a adesão da comunidade? Foi bem bacana, assim, eu participei até de um programa de televisão pelo Facebook, divulgando o trabalho aqui, e as ligações foram feitas, assim, os atendimentos, assim, muito legais, foi feita mais divulgação através das redes sociais, né? Então, a comunidade aqui confiou no nosso trabalho aqui, tem sido realizado de forma bem bacana, assim, com resultados bem bacanas, com retornos legais também, tendo em vista que a maioria dessas mulheres, elas não têm essa informação, elas acham que, né, por serem uma maioria de baixa renda, estarem vulneráveis, né, que esse atendimento, elas têm muita vergonha, né, de chegar, muitas vezes, a esse assunto. Então, por telefone facilitou muito. Até por vezes, eu disponibilizei o meu WhatsApp particular para marcar um horário de atendimento, tendo em vista que principalmente durante o momento de maior restrição, né, da pandemia, elas estarem com os agressores ao lado, né? Então, por vezes, elas marcavam, diziam que ia em algum lugar, em alguma amiga, um parente rapidinho, e eu conversava com elas. Que bom, porque a temática, né, essa questão da violência contra a mulher é algo muito, né, de muita relevância, ou melhor, o Estado tem que se dar uma relevância muito grande para isso, né, porque é um problema gigantesco. E que bom que a universidade está lá em Montenegro, podendo exercer o seu perfil comunitário, ajudando aquela comunidade. Então, muito bacana. E, novamente, né, parabéns pelo teu envolvimento na causa também. Professor Pietro. Obrigada. Então, eu também queria dar os parabéns pelo trabalho, e a gente sabe que esse tipo de trabalho é bem desgastante, né? Ainda mais se diz que, né, dá o número e se envolve, a gente sabe que esse trabalho social... Acaba trabalhando uma psicologia jurídica também junto, né? Então, e também, né, o que tu enxerga para depois? Quais são os frutos dessa pesquisa? Quais são os próximos passos? Os próximos passos já estão sendo dados, né? O projeto retornou à sua origem, né? Que se iniciou dentro da delegacia especializada da mulher aqui de Montenegro, e em razão da pandemia foi reformulado através do Tele Maria da Penha. E como teve a possibilidade do retorno dos atendimentos da vítima direto, né, junto à DEAN aqui de Montenegro, então a próxima apresentação vai ser bem bacana, assim, porque o trabalho está sendo muito bom, a comunidade recebeu de braços abertos, a delegacia de braços abertos, os policiais, a delegada de braços abertos, o atendimento. A vítima de violência doméstica, ela chega e passa, primeiramente, antes da ocorrência, ela passa para conversar comigo, né? E tira todas essas dúvidas em relação de medida protetiva, até sobre alimentos provisórios que ela pode pedir também no momento da medida protetiva. Então, a próxima apresentação vai ser bem bacana também. Certo, então. Show de bola, parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Josiane. Ficaram 2 trabalhos. Eu vou fazer a chamada novamente desses 2, só por descargo de consciência. Olhando aqui nos participantes da sala, acho que não estão presentes, mas mesmo assim eu vou fazer a chamada. Então, a Monique Buchaim Mendes está presente? Acho que não, né? Então, e Tainá Caroline da Rosa Ren está presente? Também não. Então, são os 2 trabalhos que não compareceram. Os outros todos foram apresentados. Não sei se, Isabel, temos mais algum encaminhamento que temos que fazer. Eu posso falar com ela no WhatsApp, vamos ver se ela me responde. Tá.
Só para quem não digitou presente, se quiser ainda digitar, daqui a pouco a lista encerra. Mas acho que a gente já pode encerrar, né, professor Pietro, porque as apresentações já foram feitas. Acredito que sim, né? Todo mundo que estava aí, deixamos um tempo, né? Não chegou até agora, acho que não chega mais. Isso. Então, gente, quero agradecer a participação de todos na nossa apresentação de trabalhos de hoje, da segunda mostra de extensão Ciência e Tecnologia da Unisc. E sempre lembrando que é importante a participação cada vez mais dos estudantes, seja os que estão acompanhando aqui pelo Meet, os que estão aqui na sala comigo, né, que quanto mais tivermos estudantes participando, seja da iniciação científica ou da sala de extensão, todos nós crescemos e aprimoramos com isso, pessoalmente, enquanto sociedade, enquanto universidade. Então, sempre convoco a todos a continuarem participando dessa semana que é realizada pela universidade. Agradecer a parceria do professor Pietro, que também bravamente, apesar de não ser a sua área, e a gente entende, é difícil ficar deslocado da área, né? Mas bravamente também ajudou nas avaliações dos trabalhos. Então, obrigado. Eu queria também dar os parabéns, é um passo bem importante na carreira de vocês, nos estudos. Isso esse tipo de trabalho, iniciação científica. Que bom que estão aqui. O pessoal que está assistindo também que se sinta motivado a participar dos próximos eventos. Parabéns. Obrigado Certo? pela parceria aí também. Valeu, professor.